Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre perda de proteína na urina. Bom, a perda de proteína não é algo que deveria estar presente na nossa urina. Substâncias como proteína, sangue não deveriam estar presentes na nossa urina. O que eu sempre falo, o rim é uma rede. Nessa rede vai passar, o sangue vem, bate, e excesso de líquido, toxinas como ureia, fósforo, eletrólitos, vão passar e vão ser eliminados na urina, mas substâncias maiores como sangue, proteína, devem bater nessa rede e ficar, não devem estar presentes na urina. E uma vez que você começa a ter essas substâncias na urina, muito provavelmente está tendo uma alteração, uma destruição dessa rede. E processos inflamatórios como hipertensão, diabetes, obesidade, glomerulonefrites, doenças autoimunes, podem fazer com que essa rede comece a criar buracos por conta de uma inflamação. E esses buracos vai permitir então que você comece a perder proteína na urina. E a proteína é um problema. Por quê? A presença da proteína por si só, é um sinal de que existe uma lesão, um dano renal, mas a quantidade de proteína que não deveria existir na urina vai causar mais inflamação, mais dano ao rim e vira um ciclo vicioso. Uma lesão no rim perde mais proteína, a presença de proteína vai causando mais lesão no rim, que vai perdendo mais proteína e isso vai se agravando. Tá? Então, novamente, nenhuma perda de proteína deveria existir e quanto mais proteína na urina você tiver, pior o prognóstico, maior o risco de causar lesão, inflamação, cicatriz no rim, chegando ao ponto de perder a função renal e necessidade de uma terapia dialítica. Várias causas podem levar à perda de proteína na urina. Então, as doenças mais comuns são a hipertensão e diabetes, que levam à perda de proteína na urina. Fora isso, obesidade, história familiar, pessoas que têm lesão renal por conta de cálculos renais de repetição, que vai causando inflamação, precisa fazer vários procedimentos urológicos, pacientes com infecção renal de repetição, rim único. Então, várias alterações podem acabar causando a perda de proteína na urina. Também as glomerulonefrites, que são muitas vezes doenças autoimunes que acabam lesando o rim, causando inflamação e perda da função renal com presença de sangue e proteína na urina. E alguns casos de câncer. O câncer, por si só, pode começar a mudar toda a parte do nosso metabolismo, causando mais processos inflamatórios, mais substâncias que podem também lesar o rim, causando a perda de proteína. A proteína na urina, a gente sabe então que não deveria estar presente e que uma pessoa com a mesma função, com o mesmo estágio de doença renal, então uma pessoa com 40% de função renal, mas que está perdendo menos proteína na urina, tem menos risco de perder função e menos risco de ter mortalidade cardiovascular do que uma pessoa que tem muito mais perda de proteína com a mesma taxa de função renal. Então, quanto menos proteína, melhor. Existem algumas guidelines, algumas diretrizes que falam como que a gente deve classificar essa perda de proteína. E tem dois exames principais que a gente pode fazer. Amostras isoladas de urina, que aí podemos fazer uma amostra isolada de proteína sobre creatinina urinária, esses exames urinários, ou o melhor que seria albumina sobre creatinina urinária, tá? Nessa relação, principalmente de albumina sobre creatinina urinária, uma relação menor do que 30 mg por grama seria o estágio 1, de 30 a 300 mg por grama, estágio 2, e acima de 300 mg por grama, o estágio 3. Então, menor do que 30, 30 a 300 e maior do que 300 mg por grama na relação de albumina sobre creatinina. Quando você faz a relação de proteína sobre creatinina urinária, seria menor do que 150, 150 a 500 e maior do que 500 mg, tá? Outro modo da gente poder avaliar é a presença de proteína numa coleta de urina de 24 horas. Esse seria um exame melhor, mas dá mais trabalho, requer uma coleta adequada, sem perda nenhuma de urina. E nesses exames, a proteinúria que a gente avalia normalmente deveria ser menor do que 150 mg em 24 horas, 150 mg a 500 mg em 24 horas ou mais do que 500 mg em 24 horas da proteína urinária. Proteína que engloba todas as proteínas, principalmente a albumina, mas existe uma gama grande de proteínas.
A outra coleta de urina de 24 horas é a albuminúria de 24 horas, onde dosa albumina. E aí a mesma quantidade, menor que 30 miligramas em 24 horas, de 30 a 300 miligramas e maior do que 300 miligramas em 24 horas. Tá? Novamente, então, de acordo com a quantidade de proteína, pior esse prognóstico. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim o que a gente tem que fazer para poder tratar e reduzir a perda de proteína. Primeira coisa, precisa saber qual é a causa base. Se é hipertensão, diabetes, é uma doença autoimune que está causando, então precisa de uma avaliação médica com o nefrologista para saber exatamente qual é a causa que está levando à agressão renal e, consequentemente, à perda de proteína na urina. Se é hipertensão, controle bem a pressão, diabetes, controle a hemoglobina glicada, tem um alvo menor que 7% de hemoglobina glicada. Além disso, controle todo o seu estilo de vida. Então, além de você tratar a causa base, você pode fazer uma coisa que é a básica, que todos têm que fazer. Controlar a alimentação, evitar excesso de sal. Em alguns casos, dependendo da função renal, do estágio da doença renal crônica, da quantidade de proteína na urina, pode ser necessário a gente reduzir um pouco mais a ingestão de proteína, principalmente das carnes vermelhas. Não é para parar de comer. Existe muitas vezes uma pequena restrição que deve ser orientado e acompanhado pelo seu médico nefrologista e nutricionista. Ambos são fundamentais. O papel do nutricionista é fundamental nesse acompanhamento e no bem-estar do paciente. Além disso, então, menos sal, menos proteína, atividade física, faça atividade física, mantenha o peso ideal, faça uma associação de atividades físicas aeróbica e anaeróbica, caminhadas, corridas, natação, dança com musculação para ganho de massa magra. Controle seu peso, faça atividade física para perder peso, ter menor teor de gordura visceral. Então tudo isso junto, além de tratar a causa base, quando você consegue alimentação adequada, atividade física, perda de peso, isso colabora e muito na redução da perda de proteína e evitando que tenha uma perda maior. Além disso, fora esse tratamento que pode servir para todos, então se você é hipertenso, controle bem a pressão, uma meta de pressão pelo menos abaixo de 13/8, controle a glicemia, trate da melhor forma possível, uma boa ingestão de água, cuidado com medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, sempre converse com o seu médico. E existe uma classe de medicamentos que são alguns antihipertensivos da classe dos IECAs e dos BRAs, que são representados por alguns exemplos como captopril, enalapril, ramipril, valsartana, candesartana, losartana, que são medicamentos que ajudam na pressão, são medicamentos antihipertensivos, mas que além de diminuir a pressão, eles também vão ajudar na redução de proteína na urina. Então, a perda de proteína na urina é algo que não deveria estar presente, não é algo normal e representa uma agressão renal. Várias doenças podem ocasionar isso. Precisa identificar qual é essa doença e, de acordo com a causa, estipular o melhor tratamento possível. Mas o básico todos devem fazer e é importantíssimo que o básico seja bem feito e o tratamento específico ser uma coisa a mais a agregar na redução de proteína na urina.